Fala pessoal, beleza? Mais um Pod Constrói aí, mais um episódio. E aí, Eric, como você tá? Tudo certo, graças a Deus. E você, Robertinho? Bem, Começando mais um. A gente tá gravando na Semana Santa, feriadão. Vídeo vai no ar na próxima semana. Isso aí. E conseguimos um parceiro aqui, um convidado que se dispôs aí a semana a aparecer, né? É isso aí. O nome dele, Rodolfo Lobato. E aí, Lobato, como você tá? Beleza, cara? Beleza, cancelei minha viagem, né, cara? Tá viajando, ia viajar vocês. Tá vendo como vocês têm moral? Fizeram você cancelar a viagem? Aí, Robertinho. Você viu? Vai, velho. A gente é humilde, mas estamos conseguindo atrair o pessoal, né? Vai. Exatamente. Não, os parceiros sempre têm prestigiado a gente, né, meu? E vai vir novidades aí, hein? Vem novidade. Vem novidade. Coisa boa. Coisa boa. Deixa assinar que depois a gente conta. fala. Então tô feliz. Queria agradecer vocês aí pelo convite, né? Acompanho vocês pela rede social aí, bem bacana, dar os parabéns pra vocês, tá? Então de parabéns aí, o podcast tá bem... Pode chamar de Lobato. Pode, na Lobato. verdade a maioria das pessoas me chamam de Lobato, né? Então tá bom. Eu costumo dizer que eu sou o Lobato Júnior, igual o Robertinho. Ah, é? Porque eu tenho um tio meu que ele já chama ele de Lobato desde quando eu nasci, né, praticamente, e aí, depois que eu criei, né, a minha identidade, o pessoal começou também a me chamar de Lobato e ficou, então, Legal. é o nosso sobrenome. Legal, meu. Então, vamos, né? Vamos começar? Do início. É. Quem é Rodolfo Lobato? Aqui a gente tá tendo uma interação com o público, mas a gente adotou acho que é um sistema nosso, né, Robertinho? Um método diferente. A gente quer conhecer quem que é a pessoa antes da gente chegar nas vias de fato, questão de mercado, porque uma coisa que a gente vem conversando bastante é que isso pode se tornar depois um futuro segundo vídeo, né? Sim. Às vezes, aí de um assunto específico, a hora que o pessoal já conheceu você também. Legal. Então, como vocês mesmos disseram, vamos começar pelo início, né? Sou natural de São Paulo, nasci em Sorocabana, na Lapa. Nessa época a gente morava em Perus, né? Família muito humilde. Minha mãe separou do meu pai muito cedo. Meu pai separou da minha mãe, né? Eu era muito novo. Minha mãe ficou com 4 crianças para criar. E daí é onde veio a nossa garra aí, né? Minha mãe criou 4 crianças. Naquela luta, acho que a maioria das mulheres brasileiras aí de periferia acaba passando por isso. E aí a gente começou a trilhar a nossa história aí. Depois de uns anos fui para Taipas e depois de uns anos vim parar aqui em Barueri, né? Onde conheci minha esposa e é onde eu acabei entrando na área aí de pedra, né? De rochas naturais, que foi em 2003, exatamente em 2003. Vim trabalhar com meu irmão, vim passar uma férias com ele, que eu estudava nessa época ainda, e aí não sai mais. Como diz aí o pessoal do meio da pedra aí, é viciante. É viciante? Entrou, não sai mais. O pó do corte entra. Quando você cheirou o pó do corte ali, do mármore, cara... É porque eu acho que eu, desde pequeno, sempre quis ser engenheiro civil, né? Sempre tive afinidade com desenho, eu gosto muito de desenhar. E quando eu entrei na área, eu vi que isso daí ia me trazer um pouco, né, dessa parte, né? Eu já não fui diretamente para essa parte, mas eu fui primeiro pro operacional. Eu era ajudante do meu irmão fazia instalação. E depois de um tempo eu comecei a ter mais, vamos dizer assim, entrei mais para dentro da marmoraria, que eu era ajudante de colocador. O instalador ele fica na rua. E aí tem a parte de produção que é dentro da empresa. Aí depois eu acabei entrando para dentro da empresa, tive acesso a desenho, aí você começa a ver como que é a produção das coisas, aí você vê, como você diz, a mágica acontecendo, as coisas acontecendo, você fala, meu Deus, nunca imaginei que isso aqui existia, né? Porque pelo que eu entendi, você pega a pedra bruta, vamos por assim, e faz todo o processo de refino dela, né? Exatamente. Questão do corte, polimento Depois a e gente tudo fala um mais. pouquinho sobre o processo dentro da parte da marmoraria, né? Que vem toda, desde a extração lá. É legal, bacana. E aí de 2003 para cá, fiquei um tempo trabalhando com meu irmão, né? Aí depois fui graduando, né? Gostei da área, não saí mais, realmente não saí mais. Antes disso daí eu tive acho que 4 empregos, isso aí eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu tentei terminar o estudo aqui em Carapicuíba, mas era bem defasada e acabei parando um tempo. Depois terminei,
Mas a parte que eu saí de produção e vim para a parte de desenho, medição, aí já foi lá para 2008, quando eu resolvi, que eu peguei uma lesão na coluna, desvio, Uhum. e aí comecei a sofrer muito, porque você pega muito peso dentro de marmoraria. Hoje não mais, não todas, mas hoje não mais, porque tem muito equipamento hoje que te ajuda a descarregar, carregar. Antigamente era tudo braçal. Na mão. Braçal, não tem jeito. Uhum. E aí eu peguei uma lesão na coluna, e eu tenho um amigo que até hoje é meu amigo, inclusive o Robertinho já tive o prazer de conhecer, que é o Fabrício. A gente conversava muito, a gente pensava sempre ir para frente. A gente quis achar um caminho para sair da produção. Uhum. E foi o Senai. Aí a gente foi fazer leitura, interpretação de desenho e AutoCAD. Que AutoCAD é onde você faz o desenho técnico para marmoraria. Hoje tem vários, né? Mas o AutoCAD é a formação de muita gente que entra nessa área. Eu acho que ele ainda é a base, viu? A parte do 2D, eu acho que ele domina ainda. É que hoje você tem os 3D depois. Né? É. Pelo que eu entendo, o AutoCAD ele é voltado para metalúrgica. Todo mundo usa, né? É. Casa, peça. Ele vê o padrão aí que a gente... Exato, mas- Até para programação, né? A hora que você vai jogar para uma máquina, essas coisas, eu acho que a base é o CAD. E aí depois foram entrando as plataformas do 3D. Hoje a gente usa bastante o 3D, que é a perspectiva, né? Você Uhum. consegue fazer muita perspectiva ali para o cliente final ter uma visão da coisa mais pronta. Acho que hoje o 3D, quem deve estar muito famoso é o Revit, né? Que o pessoal usa bastante ainda. Sim. A gente não usa nenhum tipo de 3D lá. No AutoCAD mesmo a gente joga ali uma perspectiva, imagem, que hoje já permite esses AutoCADs mais novos, Uhum. e consegue dar essa visão já de uma bancada pronta. Uhum. E aí depois dessa fase eu comecei a procurar na mesma área uma oportunidade de sair da produção, que era ser medidor. Tá. Aí eu comecei a buscar, Ainda como funcionário. ainda como funcionário. Isso em 2008 para 2009. E aí nessa época eu consegui trabalhar, entrar numa outra empresa pedindo, sendo bem sincero com o cara, falando, ó, tô precisando de uma oportunidade, não tenho experiência, porque experiência só cria com trabalho, e eu preciso dessa oportunidade. E ele acabou abrindo essa oportunidade para mim, as portas, e eu fiz um teste, ou 2 testes, 3 testes. É quando ele falou que dava para efetivar, e antes de eu sair da outra empresa, eu conversei com o rapaz, falei, ó, tô buscando uma oportunidade nova e vou lá. Se não der certo lá e você me aceitar de volta, eu venho, senão eu vou procurar outra coisa por aí. E deu certo, fiquei. Aí trabalhei acho que uns 2 anos lá, tive a oportunidade de virar encarregado de produção, o braço direito do dono da empresa lá. Uhum. Fiquei de 2 a 3 anos lá. E aí depois tive uma proposta para uma empresa maior, em São Paulo, que ela, inclusive, ela tinha jazida, ela vinha desde o berço. Ela pegava um processo todo, a cadeia o processo toda. todo, muito forte em São Paulo, em fachada. Legal. Quando eu entrei, ela já não estava nessa pegada toda, porque já era a 3ª geração, Uhum. né? E aí eles não tiveram a mesma pegada que os pais e tal. Mas é uma empresa muito boa, grande, muito maquinário. E aí lá aprendi muito também, porque lá tinha muito método, né? Você tinha muita metodologia já dentro da empresa, porque empresa grande você tem que Colocar destrinchar, sistema. senão vira bagunça. É. Diferente de muita marmoraria, que é pequena, que às vezes um cara faz 2, 3 funções e tal. Lá não, lá era tudo organizadinho, não tinha... Legal, porque fazer. isso deve ter dado uma visão de negócio Exatamente. para você que te trouxe aonde você está hoje, né? Exatamente, é aí que você vê como que realmente a empresa funciona, né? Ali dentro dos bastidores e tal, sem ser aquele negócio de ir na raça. Então, você Uhum. vê que uma marmoraria ela pode ser uma empresa. Uhum. Porque acho que 80% dos marmoristas, das empresas de marmoraria, o dono veio da marmoraria. Acho que muitos negócios, Acho que marcenaria, tudo, né? Normalmente a vidraçaria... pessoa vem daquele segmento. Dificilmente alguém monta algo diferente, né, que nunca trabalhou, né? Mas hoje virou um negócio tão bom que hoje tem pessoas que vêm E apostam montam no negócio. e investem no negócio. Mas hoje, assim, a gente fala que, vamos lá, eu acho que as marmorarias grandes, que nem essa que você trabalhou, são mínimas, né, Lobato? A maioria acho que são marmorarias menores, né? Cada um vai... Cara, é assim, que tem Hoje- muita marmoraria. Então, se você for listar, realmente tem muita. Toda esquininha que você virar, você vai ver uma marmoraria e tal. Mas hoje, se você for pegar, ou vamos dizer assim, o nicho, né, de mercado melhor que tem, é as grandes que dominam. Não é as grandes, é as mais organizadas.
porque tamanho não justifica a qualidade, né? Principalmente com a marmoraria, que é muito artesanal ainda o serviço. E a gente é uma prova disso, a gente passa as dificuldades, todo mundo passa, que é mão de obra no mercado, mas a gente é uma marmoraria de porte médio, a gente atende muitos clientes bacanas, de alto padrão, e também atende o A, o B, o C. A gente Consegue atender todo o mercado. atende todo o mercado. Eu acho que você pode me corrigir, tá? Mas eu acho que ele passa o que toda empresa hoje passa, que é redução de custo. É onde está a margem, porque eu acho que fica refém, o fornecedor deve ser o mesmo para todo mundo, né? Eu acho que só as grandes, às vezes, que tem um nicho de extração, que é aqui no Brasil, que consegue ter uma margem um pouco maior ali em algumas coisas, né? Mas eu acho que a maioria da cadeia é o mesmo fornecedor, né? É difícil você ter outros. Porque assim, a pedra, ou vamos dizer assim, né? As rochas naturais, ela é dividida em alguns nichos. Tá. É a jazida, que é a extração. Muitas das vezes, a pessoa que extrai, que tira o bloco ali da pedra, ele saiu, formou os blocos, já tem um CNPJ, acabou. Dali pra frente é tudo rastreado. Tá. Às vezes está lá o bloco e a pessoa que extrai não faz a comercialização dali pra frente. Ah, ele só extrai. Só extrai. Aí você tem um intermediador ali. Aí tem várias empresas que vão lá e compram um bloco. Tá. E aí vem a parte do mercado financeiro, que quem mais compra tem mais benefício, Volume. né? Você pode ir lá, escolher, tipo, ó, eles fazem a parte geológica, que é estudar o solo. Ó, vai sair um bloco lindo aqui, cara. E aí aí vem a outra parte, que é a extração, né? Que é a parte que é a importação. E importação hoje, infelizmente, tem prioridade. Hoje o maior mercado é de fora. As melhores, vamos dizer assim, as pedras mais bonitas e os lotes mais bonitos, as coisas mais bacanas mesmo, fica para importação, cara. E os que não ficam para importação já fica na mão das pessoas que tem um pouquinho de monopólio, né? Monopólio que eu digo é quem mais compra, que realmente dá volume pro cara. Isso aí faz parte. E aí depois vai indo, né? O bloco A é do X fulano. Bloco B, bloco C. E aí eles pegam o bloco, levam, aí vem a outra parte, que é o tear, formar a chapa, para depois comercializar a chapa. Aí essa chapa chega na marmoraria. Tá. Entendeu? Algumas empresas fazem todo esse processo. Outros não. Tanto é que hoje tem muita empresa porque dá para fazer dessa forma. Um cara tem no escritório com CNPJ, ele compra o bloco, terceiriza o corte e joga em algum pátio e vende para quem ele quiser. Porque você pode falar o que quiser. O segredo da margem Tá na é a ponta, cadeia, né? é a ponta final. Né? Então, se você consegue pegar o bruto e monetizar no final, é o melhor cenário. Exato. Né? E é o que tem a menor margem para erro, né? Porque ele vai comprar a pedra, o bloco, né? Vai fatiar o bloco e vai vender. Ali acabou a responsabilidade dele. O acabamento, como vai ser feito, fica na marmoraria, né? Não, aí, vixe, é um caminho muito longo. Muito longo. Tanto é que pergunta pra um cara lá que vende chapa se ele quer marmoraria. Não quer? Ferrando. Então, é o que eu tô falando. Dele é o menor. Tirei o bloco. De responsabilidade, você diz, né? O acabamento, entregar pro cliente, né? Você vê que é uma cadeia gigante, né? Tem De pessoa fato, que vende chapa lá que não sabe nem processo direito, quase. Do Não. depois. Do depois. Ele sabe que vai pra uma marmoraria e vai ser industrializado. Agora pergunta pra ele como é que faz uma meia esquadria, uma boca de cubo, alguma coisa, nem sabe. não. Né? Sabe hoje, porque a internet tá muito fácil, você pesquisa, você vê tudo. Mas às vezes nunca pegou numa lixadeira. Entendi. Entendeu? Meu, tô me colocando como curioso, tá? Porque eu acho que a gente tá na parte mais bruta, assim, né, da engenharia, a gente não tá, acho que estão na parte do acabamento, o final da obra. Então é curiosidade, assim, como que funciona esse mercado, porque eu sei que tem, dependendo do tipo de pedra, vamos chamar assim, de rocha, é um valor, e dentro do mesmo segmento existe diferença também por causa de cor. Né? E aí aumenta também o preço. Conta pra gente qual que é as pedras, né, as cores, os tipos, como que hoje tá o mercado? Como que ele é dividido hoje, o mercado? Algumas pessoas que teve alguma curiosidade, às vezes, de pesquisar tal,
sabe que o berço das rochas naturais é Cachoeiro Itapemirim e Espírito Santo. Lá é o berço da pedra, porque lá é onde estão as maiores empresas que industrializa essa parte do bloco, né? Que pega o bloco e transforma em chapa, tal, e extração e importação também, é tudo, a maioria sai de lá. Uhum. Mas hoje tem pedra que sai da Bahia, Ceará, então praticamente o Brasil todo ele tem essa parte de extração de pedra. Tá. E qual que é a diferença hoje? Antigamente não tinha tanta tecnologia para você fazer essas extrações. Então, muito material, ele dava muita perda, não compensava você Extrair, ter todo aquele arriscar. trabalho para depois não ter um lucro. Uhum. Tanto é que até hoje eles aprenderam a usar praticamente a rocha inteira. Então, você pega hoje um material, vai citar aqui um Branco Paraná, é feito pasta de dente, creme para rosto, creme para pele. Então, dentro dessa parte da rocha, que é o material dolomítico, que é o quartzo, né? Uhum. Que é o quartzo, que é a matéria ali, é feito muitos produtos. Ah, tá. Então, eles refinam o que eles extraíram. Exato. A parte, vamos pôr, porosa ou miúda, eles conseguem usufruir para esses outros produtos. E a parte fina ali, vamos pôr assim, de melhor acabamento, eles usam para fazer a parte de revestimento. Então, saiu o bloco. Tudo que der para ser bloco e virar chapa, vai virar. Legal. E o que não der, eles vão reutilizar como outra situação. Exato. Tanto é que hoje a gente conheceu uma empresa lá do Paraná, muito responsável, tal, com o meio ambiente, e eles tentam fazer isso aí com maestria para que tenha menos impacto no meio ambiente e tenha mais resultado positivo. Hoje é uma das coisas também que começou a acontecer muito, né? Antigamente as extrações eram um pouquinho mais irresponsável. Hoje não, hoje é tudo mais responsável, dentro todo de um método, tudo controlado, né? Tanto é que isso às vezes, né, não sei dizer, mas eu acho que teve um impacto no resultado final. Tudo que fica burocrático, tudo que cria ali já as regras desde o início fica mais caro, né? Sim. Então, isso influencia encarece, mas você conseguindo utilizar tudo que tem ali também acaba, vamos dizer, equalizando o preço, né? Não sobe. Mas para tudo que você vai fazer, se você for pegar um pedaço dessa pedra e moer e vender para uma empresa que faz creme, aquele pó já tem que sair com uma nota, amigo. Antigamente não tinha toda essa parte de controle, né? Antigamente chegava... Aí a questão do imposto, né? A gente não pode falar muito, né? Porque vai que tem alguém fazendo algumas coisas aí. Mas então vamos lá, aqui no Brasil e de importação, a gente tem quartzo, granito, é isso? Quartzo vamos dizer que quartzo é matéria-prima, né? Pedra. Tá. Porque quando fala em quartzo, a maioria das pessoas entende que é aquele branco, tá? Ou cinza, que são nas bancadas de cozinha, etc. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros materiais assim industrializado e ficou quartzo, porque é a matéria-prima, né? Que é a composição. Quartzo, que é os minerais, pigmento, resina, né? E no final, e aí forno, e aí faz todo o processo. Então, o de quartzo é o famoso resinado. Tá. Mas se você for pegar, vamos supor, uma lâmina hoje, que é uma lâmina ultra compacta, que a gente fala, hoje não dá pra falar em marca, porque já tem muitas marcas por aí, ela é 100% quartzo. Então, quartzo é a matéria-prima, né? Tá. Só que o que ficou mais famoso quando as pessoas falam em quartzo é esse que é o resinado, vamos dizer assim, que é o resinado. E aí, quartzo lâmina não vai resina. E a gente vai depois pro mármore, né? Que é outro acabamento. Quando você fala em marmoraria, ao meu ver, as pessoas sempre lembram do mármore e do granito, que é o que todo mundo usava. Carro-chefe no passado. Carro-chefe. Independente se é italiano, se é espanhol, se é grego, mármore e granito. Certo. Através depois dessas partes que chegou o maquinário, né? Fio de diamantado. Hoje você vai numa empresa que faz extração aí, puta, é muito louco, é até bonito de ver, né? E aí começou a fazer essa extração dos outros materiais, que são o quê? Os exóticos hoje, né? Hoje é muito material exótico. Hoje tem material que a gente que está na área há muito tempo nunca nem viu. Que foge desses dois. Que são mármores dolomíticos, né? O forte do mármore antigamente, vamos supor, de uma região que é Alphaville, você falava em mármore, você pensava em crema marfil, em botitina, em piguês, em Carrara,
Mas você nunca falava em mármore e pensava no mármore branco Espírito Santo. Quando a gente fala, Porque não era aceitável nesse nível de obra, entendeu? quando a gente fala em mármore, essas nomenclaturas são por causa de cor e acabamento, certo? Todos são mármore, só cada um tem sua cor, seu Isso. acabamento, é assim que é dividido. O mármore, essa nomenclatura de nome de mármore, eu não vou te falar de onde que veio exatamente a palavra. Mas quando você fala em mármore, é por quê? Porque é uma rocha mais porosa, mais frágil e que teoricamente não pode ir na cozinha. Esses antigos que eu falo. Porque você nunca vai ouvir falar que eu tenho um mármore na cozinha. As pessoas que falavam isso antigamente, a maioria estavam errado. Porque a regra da marmoraria era mármore não pode ir na cozinha. Uma que mancha e outra que ela Que não suporta a temperatura de panela, essas coisas assim, né? Aí eu vou explicar isso aí também, dentro do conhecimento que eu tenho, eu vou te explicar isso também. Mas por quê? Porque ela é muito frágil, a superfície dela pipoca um pouquinho mais, tem mais fragilidade para manchar e não fica higiênica. Tá? Com o tempo você fala, meu Deus, vou lavar com cloro para ficar branquinho de novo, o que eu passo aqui? Aí acaba com porque ela dá com aquelas o polimento. pipocadas, entendeu? O granito não. O granito é uma rocha mais densa, que ao trabalhar com ela você já vê, entendeu? A absorção dela das coisas é bem menor. Então, a longo prazo, custo-benefício é granito na cozinha. Era. Hoje o mercado já está praticamente, vamos falar aí, o alto padrão aí, 70% industrializado. Agora, de uns anos para cá, materiais exóticos, dolomíticos, né, na cozinha. Por que dolomíticos? Porque eles conseguiram fazer essas extrações, telar o material atrás e fechar com resina e polimento para que o material fique resistente ao ponto de não absorver tanta coisa. Mas é uma rocha, é um material tão duro quanto o granito. Tá. Porém, ele tem muita infiltração. Ele precisa ser tratado. Aí como ele tem muita infiltração, ele fica frágil. O material muito veado, ele é frágil, porque nem sempre cola uma coisa naturalmente 100%. Então ele é telado atrás para ter essa resistência e o polimento, essas coisas, é feito, né, mais caprichado e depois vem uma impermeabilização por cima. É bem complicado. Eu mesmo, que trabalho no meio da pedra, não consigo te falar 100%. A pessoa, para ela poder falar com propriedade sobre isso aí mesmo, tem que ser um geólogo. E eu conheço também uns marmoristas doidos que gostam de estudar até umas horas aí, de ficar lendo tudo. Os caras manjam muito. Dá até inveja dos caras, porque é bonito de ver os caras. Legal. E é uma área bonita, né, meu? Hoje, qual que é o segmento mais caro, vamos por assim, ou mais premium desse segmento? Cara, são materiais exóticos. Hoje o material exótico ele tá em alta, né? Que é importado. Não. Tem nacional também? Nacional. Hoje o Brasil, ele não vou falar o maior, mas hoje o Brasil, ele tá entre acho que os 3 principais aí de rochas naturais exóticas. Pô, que legal, porque quando a gente fala isso, a gente fica pensando sempre importado, né? Nos importados vulcânicos. Mas eu lembro de aí, a maioria vem da Bahia. Eu lembro de um acabamento que você fez, Lobato, que era bem interessante. Lembra, era uma pedra que ele tinha feito uma pia, acho que depois você fez até algum tipo de luminária, que ele era transparente. Porra, bem legal. Isso teve uma época que virou uma febre, principalmente em bares, essas coisas, né? Esse material é um material muito, vamos dizer assim, né? O nome dele é muito famoso, que é o ônix, né? Então, tudo que as pessoas viam iluminando uma pedra que passava a luz já chamava de ônix. Né? Mas é o quê? É uma pedra que tem muito cristal, né? E o cristal, como a gente sabe, ele é translúcido. Quanto mais você afina ele, mais a luz passa. Então, o ônix ele é um material importado, não vou lembrar aqui agora do país exato, mas hoje a gente já tem alguns materiais também aqui parecidos, que são translúcidos, e já tem alguns sistemas que quase em todas as pedras você consegue fazer, que é afinar o material ao ponto de passar a luz, porque a maioria dos materiais exóticos ele tem cristal. É isso que eu ia te perguntar, então esse seria um material exótico? Sim, o ônix é um material exótico. Entendi. Tudo que sai do padrão ali muito liso, tal, que já tem veios, que já tem um trabalho nele, um pouquinho mais de movimentação, e ele é considerado um material tão comum, exótico. Já é exótico. É um material mais difícil de achar, um preço, porque às vezes você extrai ali um bloco, ali você tem um puto trabalho, você não consegue. Antigamente era pior. Você não vendia tudo. Ficava encalhado. E aí por isso que ninguém queria. Só que lá fora o pessoal adora isso aí, cara. Cor, movimentação. Aqui o brasileiro às vezes tem um negócio natural da pedra. Ele, não, mas não gostei disso. Mas não tenho controle sobre isso.
Veio da Não, natureza. Mas a não tem o que amostra fazer. que você me trouxe não tava assim. Fala só se eu trouxesse a chapa pra você ver, né? Porque não dá, Entendi. entendeu? Hoje a gente já se prepara. E eu acho que, assim, até onde eu conheço do mercado e acho que o nosso nível, assim, né, nosso padrão, acho que o granito é o carro-chefe, né, pro médio, vamos por assim, né, pra classe média O do granito ele Brasil. vai estar sempre dentro da obra. Por quê? Porque por mais que ele não tá dentro mais, porque deixou de ser um material, vamos dizer assim, premium, né? Uhum. Você mesmo está falando, principalmente em obras de alto padrão, mas fora ele sempre tá, cara. Ou numa entrada, porque ele é muito mais resistente ao tempo, sol, chuva, ou nos peitoris, que é o que precisa colocar antes da janela. E dá um pouco Pra- mais de volume de rocha ali, de Isso. pedra, né? Então, o granito sempre tá. Mas hoje, dentro do alto padrão e das casas, hoje é muito quartzo, lâmina, né? Quartzo, às vezes a pessoa quer uma peça branca única, e você vai no quartzo, que ele é bem resistente para mancha, bem bacana de trabalhar. Aí você vem para a cozinha, só que ele quer aquele aspecto do mármore, né? Vai um Carrara, um estatuário, alguma coisa assim, que não pode, ou que é muito caro, aí você já vai para uma lâmina, você consegue colocar na cozinha, no gourmet. E hoje é o campeão de venda, pelo menos lá na nossa empresa, lá é lâmina, sai muito. Legal. E o Paraná que tá em alta demais. Material lindo, lindo, lindo. Acho que, vou chutar aí, mas acho que é um dos materiais mais vendidos hoje no Brasil, acho que é o Branco Paraná, cara. Tá. Depois de Preto São Gabriel, né? De materiais comuns, eu digo depois desse. Mas na linha mais top, né? É. Ô, Lobato, e uma coisa que pegou muito no mercado que eu queria saber é a questão do porcelanato, né? Virou uma febre, aí você vê vídeos, todos os locais, aí o pessoal instalando porcelanato, achou que ia Fazendo pegar... cuba, né? Fazendo... Tudo, né? Pia com porcelanato. Você tem alguma coisa pra falar pra gente sobre isso? Cara, o porcelanato, ele surgiu através de uma necessidade de ter um produto mais em conta com um aspecto de pedra, né? Porque você não consegue, vamos supor, uma pessoa aí C não conseguia colocar um mármore bonito no banheiro. E aí um dia, a gente precisa achar quem foi esse abençoado aí, que pegou o porcelanato e deve ter colocado ali no banheiro da cliente e viralizou alguma coisa aí, começou essa onda. Mas é bacana, fica bonito, mas o problema é pós, né? Ah, bem feitinho, o cara do porcelanato vai sempre falar isso, mas nunca vai se equiparar a uma pedra, uma rocha natural. Questão de resistência. Resistência, e tem também o estudo que a pedra, a rocha, ele é uma coisa viva, né? Veio da natureza, etc. Então, a hora que você tá ali na sua casa, você colocar um piso de pedra, de rocha, e você colocar um piso de porcelanato, você andar em um e você andar no outro, você sente a diferença. Entendeu? Você não pode sentir exatamente no corpo na hora, mas já foi feito estudos sobre qualidade de vida feita em cima disso daí. Então, é Vida diferente. útil também é totalmente Vida útil, diferente. né? totalmente diferente. E aí o porcelanato, qual que é o benefício do porcelanato? Primeiro, logo de cara é o custo, que é mais barato. Depois vem um problema, mão de obra. Nem todo mundo consegue trabalhar da forma que o porcelanato, que eles querem, vamos dizer assim. Que já cliente é mais quer. chato. É chato de trabalhar, né? Porque ele é quebra seco, pau, né, detalhista, cara? Ele é né? muito seco. É. E aí, às vezes, pega o cara que não tem ferramenta, ele não dá um resultado legal. E aí, já não fica legal. Aí depois vem a outra parte, cuba de pedra. Piorou, cara. Imagina você ter um porcelanato que você baixa um porcelanato sem ele estar fixado, tanto é que ele foi feito para ser fixado em superfície plana e todo na argamassa. Não para ficar oco. Se você põe aqui um quadrado aqui, o meio é oco de porcelanato e cai alguma coisa, ele quebra. Por mais que ele esteja aceitado na argamassa. Então ele não foi feito para isso. E as pessoas, né? O brasileiro, que tem que ser estudado pela NASA, inventa isso aí. E aí, febre, cara, porque tinha nego fazendo pia. E provavelmente vinha Não, mas muita eu solicitação fiz. pra você. Eu né? vi vídeos de pia. Mas eu vi até na sua marmoraria lá uma pedra assim enorme. Parecia quase uma pedra única do tamanho da pia. Então, mas aí que vem a parte da tecnologia que saiu, que o pessoal desenvolveu para marmoraria. Hoje, se você falar em lâmina sintética, se você olhar um porcelanato de alto rendimento, que é aqueles porcelanatos de 1,20 por 2,40, O Slim. e aí você coloca ali do lado de uma lâmina, você fala, qual que é a diferença? Aí você vai lá do lado, você vai mostrar para a pessoa. Uma lâmina, ela é massa única,
são grãos de dureza 7, né? Quartzos de dureza, se não me engano, até 7. E aí, o que quer dizer? Que são tudo pedras selecionadas para se aglomerar e ficar uma massa única resistente. Depois ela recebe o filme para dar a imagem que a pessoa quer. Aí se vai ser polida ou se vai ser acetinada, mate, aí é outra escolha. Ah, então ele veio para substituir... Não. Ele veio para entrar na área de acabamento, na cozinha, em lareiras, em coisas de alta performance. Tá. Porém, ele é massa única, ele não tem nada a ver com porcelanato. Tá. Legal. Entendeu? Porque o porcelanato, ele é uma cerâmica ou alguma massa que eles usam embaixo ali, e depois é uma películazinha do porcelanato. Uhum. Tanto é que o porcelanato massa única, ele é mais caro. Né? Existe porcelanato massa única, Sim. só que ele é mais caro. Uhum. E aí, se eu vou com um porcelanato caro, compro uma pedra, pô. Então não Sim. precisa. Então, Pensando em resistência e durabilidade. agora, se for para um piso, você pode comprar marca boa aí e ele manda embora que não tem problema. A gente não tá falando para não usar esse tipo de Não. sistema. A única coisa é que tem as desvantagens. É. Que Tudo aí... tem sua vantagem e desvantagem. Exato, a gente quer tirar as dúvidas do seguinte, é indicado o porcelanato na bancada? Não existe uma regra, não tem o certo e errado. Existe o que você vai aceitar e o resultado que você quer. Ai, puta, até isso eu aceito, isso eu não aceito, então esquece porcelanato. Se aparecer uma lasquinha no canto e não sei o que, e eu consigo conviver com isso, Exato. mete as caras e aí você tá lá com a ele. pia na cozinha de porcelanato, seu menino brincando com alguma coisa, não precisa ser nada muito pesado, mas é alguma coisa Panela que de tenha pressão, uma bateu. densidade, um ferrinho, alguma coisa. Pum, acabou, amigão. Se uma panela de pressão cair da mão, dependendo do lugar, se ele tiver um espaçamento, dependendo da pessoa que instalou, se não tiver travamento de ardósia por baixo, ele quebra. Uhum. Não Mas tem jeito. o mármore quebraria, não. Não quebraria da forma que o porcelanato faz. Que é isso, De estilhaçar, Ah, quase um entendi. vidro, né? Mas ele pode cair, você pode ver que ele vai ferir. Tá. Porque Não tem nada que vai existir. não é indestrutível, igual a lâmina. Só tem vendedora que fala, isso aqui é indestrutível. Não existe isso aí, né? Mas é um material muito resistente. Principalmente para mancha e risco, né, cara? Uhum. Não pode receber torção, porque é seco, ele é seco. Recebeu torção, ele trinca. A gente tá com o costume aqui de pensar um pouquinho pra frente do mercado, né, Robertinho? Isso aí. Pra todo mundo que tá vindo, eu acho que é uma coisa que a gente faz também, né? O que vai ser o mercado futuro, pra gente se planejar, pra gente conseguir antever os próximos passos, né? O seu nicho de mercado. O que você imagina para daqui 5, 10 anos? Você acha que o natural vai acabar saindo, vai acabar entrando mais os exóticos, mais pontuais, vai ser mais fabricado? O que você me fala, meu? Só para não corrigir, mas só para esclarecer, exótico também são materiais naturais, Uhum. tá? São rochas naturais. Sim. Cara, o que eu vejo do mercado? Tem espaço para todo mundo. A evolução, ela é batata, isso aí não tem jeito. As coisas estão acontecendo. E pelo menos do tempo que eu tô na construção civil, eu nunca vi evoluir tanto. Acho que é de 8 anos para cá. Não vou falar que de 10 anos para cá. Eu nunca vi o mercado evoluir tanto na área de construção civil. Hoje você vê maquinário desenvolvido para áreas específicas, né? Hoje você vê materiais, na minha área, é muito diamantado. Uhum. Diamantado é um... mais transparente, você disse? Não, diamantado são ferramentas para corte da pedra, né? A maioria sempre refrigerado, mas hoje você vê ferramentas que você fala, meu Deus, que maravilha, cara. Costumo dizer até para os meus meninos lá que hoje eles estão no céu. Hoje eles têm ferramenta para tudo. Antigamente você tinha que pegar uma ferramenta que era para alguma coisa, adaptar para fazer outra. Não, é questão... é o futuro, porque mão de obra também vai diminuir e tal. Mas eu já vi equipamento de movimento, para você movimentar grandes peças, que é no vácuo. Então ela vem, gruda no vácuo e aí você movimenta a peça de pedra. E vamos já pegar esse gancho de falar de maquinário, mas só para finalizar a pergunta dele. Essa é uma área muito nobre. Uhum. Muito nobre. As pessoas dão muito valor nas rochas naturais. Igual dão valor em diamante, em pedra, em ouro. Porque é uma coisa que vem, cara, da natureza, a extração, toda aquela metodologia da pedra, né? Cara, é a coisa mais linda depois você vê o material pronto.
o material industrializado, ele é bacana, mas ele não tem todo aquele charme que a rocha natural tem, cara. Né? Você chega numa cozinha, você vê uma cozinha em lâmina bonita, mas você vê uma outra em rocha natural. Hoje tem vários acabamentos, escovado, vulcanizado, jateado. A textura, uma coisa que do nada a pedra aflora, alguma pessoa acha bonita, outra acha feio, mas é natural, cara. Aquilo ali, é isso que eu falo, é uma coisa viva. Entendeu? Então, isso não é insubstituível. Para mim, eu acho que é insubstituível. Mas tem pessoa que curte, né? Eu acho que essa geração que tá vindo curte muito isso. Eles dão muito menos valor, às vezes, em produtos naturais e dão mais valor no resultado final, que é nunca precisar se importar com uma mancha. Então, mas eu costumo dizer que o pessoal de alto padrão gosta de rochas naturais. Eu até queria ver sua opinião, porque eu não sei se vocês têm visto, mas até um vídeo no Instagram, a China é muito inovadora para esse tipo de coisa, porque o mercado deles é monstruoso e os caras têm capacidade para tudo. Mas o pessoal tem feito algumas chapas de acrílico ou plástico. ACM, né? Exato. E para substituir o acabamento das pedras naturais. E por isso que eu perguntei, assim, porque eu não sei se é a questão da... Você comentou que hoje a extração está um pouco mais ecológica, vamos pôr, né? O pessoal tem tomado mais cuidado, mas eu acho que tende a ficar cada vez pior, né? As exigências, a questão Eu acho que isso vai acontecer muito específico, né? Eu acho que a pessoa não vai pegar um negócio desse daí e colocar 100% na fachada da casa dela, né? Igual costumam fazer muito com pedras naturais. Porque o que acontece? Você pega ali um bloco e aí você divide ele em chapa. A hora que você divide, a hora que você vai polir, você não pule sequencialmente. Você pule sempre open book, sempre abrindo. Para quê? Para que dá o casamento do veio. Tá. Então, a média é que a cada 6 chapas, elas dão um casamento de veio perfeito. Porque ela vem... Ela vai se interligando ali. Isso, entendeu? Então, você vai fazendo dessa forma. E aí, uma peça dessa, se for uma empresa que ela pensa nesse resultado e, às vezes, tem um custo diferente, ela faz dessa forma. Agora, a maioria não faz, porque senão o porcelanato fazia. Vai fazer o padrãozão, né? Você pega a piso de porcelanato de 1,20 por 1,20, não casa veio. Aí você pega um hall de entrada de mármore, tudo casando veio. Parece que você tirou a chapa e deitou ela lá. Nem sempre dá para fazer dessa forma, numa performance tão grande, por causa do risco e por causa da dinâmica de levar, de instalação. Mas você consegue casar os veios todo. O porcelanato não dá. Agora, na obra, vai ter muita coisa, mas eu acho que substituir 100% a pedra não substitui, eu acho que não. Legal. Acho que cada um tem seu mercado, né? Porque a grande ideia da China, eu acho que substituir a pedra é baratear o negócio. Não, mas aí, se Pra a gente for atender o falar público, em China hoje tá top de pedra. Não, sim, mas esses mercados que vêm desenvolvendo coisas, eu acho que é pra baratear, pra acessar. O porcelanato foi uma situação que você colocou. E eu acho que a China sempre pensa nisso. Tem coisas que vêm da China que você fala, cara... não dá, né? O ripado Eu comprei um sofá, cabia na minha mão o sofá. Mas o ripado, você viu que eles substituíram, né? Mudando, não tem nada a ver, mas hoje o ripado, se vem da China, o cara faz ele de PVC, pra ficar mais barato. Então, tem um compósito, né? Então, que o mas pessoal aí... tem feito lá. Mas aí é o que eu acho. Eu acho que tem coisa que veio pra ajudar, né? Que imagina, você pega aí o Baronesa, aqueles ripadão de madeira, de verdade. E os outros de alumínio, outro nível. Você tem que vender a casa pra fazer o ripado, cara. Aí você pega um projeto desse, com esses ripadinhos, a gente que não é baronesa da vida, a gente põe. Ué, acho que põe. Porque não tem condição de pôr aquele lá. mercado pra cada um, né? Então, isso que eu tô falando. Tem coisa que vem pra ajudar agora, tem coisa que... porque eles veem isso daí, às vezes, pra ser, né? Isso, pra poder realmente... alternativa pra acabamento. Porque hoje, né? com o Pinterest aí, todo mundo virou arquiteto, pô. Pinterest, né? Todo mundo virou arquiteto. Você faz o que você quiser lá. O cliente fala, eu quero assim, a hora que você vai ver é um print do Pinterest. Mas cadê seu arquiteto? Não, tem arquiteto não. Você já mudou a tomada, o ponto da água, tá tudo certinho? Não sei, eu quero assim. Tá bom, vou fazer uma visita aí pra te falar o que você precisa fazer. As pessoas têm que começar a entender um pouco também, né? Não é tão simples assim. O que eu acho que pode ir acontecendo é isso. É você ter faixas de padrões, que é o que já existe hoje, na verdade. Só que hoje a gente ainda não tem alternativas, às vezes, para baratear, né? Então, assim,
eu acho que é isso. Você vai ter sistemas de acabamento para cada faixa. Para cada faixa Então, que nem Isso o sempre natural vai existiu, né? continuar, mas às vezes vai ficar mais para elitizando, assim. Pode ser Sempre isso. existiu, mas é que antigamente, vamos supor, um cara que ia para os Estados Unidos antigamente, ele via coisas antes de chegar aqui. Uhum. Então ele já trazia o inovador. É que ele já viu lá fora, mas já lá fora já existe. Hoje o que se faz lá fora, a gente já viu no celular no mesmo momento. Sim, tá muito Então tá muito rápido. Você acha que a questão de pedras e mármore, você vê alguma forma dele conseguir ser comparar com um pré-fabricado, levar pronto na alta escala e só entregando aquilo ali? Você acha que isso pode acontecer um dia? Pensando em pedras? Cara, não, eu acho que tem coisas que já existem dessa forma, né? Se você falar em navio mesmo, navio, lancha, eles trazem um molde, é feito um molde dentro da empresa, da marmoraria, e chega lá só coloca no lugar. Você acha que O molde de pode navio também é quartzo. O quartzo também foi desenvolvido para navio, por quê? Por causa do peso e da resistência. Uhum. Então, o pré-fabricado ele já existe. Na pedra é um pouquinho mais difícil, porque a tratativa da pedra para você pegar, então não é qualquer um que pega. Às vezes você faz uma pia lá de R$8.000, o cara vai levar, chegar e quebra. Então, muitas das vezes fica na mão do profissional sempre, né? A gente estava conversando aqui antes, eu falei que o sonho das marmorarias seria chegar um projeto, produzir e, no máximo, entregar na obra. Sem responsabilidade de medida, de nada. É somente produção. Mas ainda não existe porque a gente não está preparado para isso. Porque a pessoa ela quer ter o mérito. Ela quer ter, fala, puta, eu que fiz, eu que desenvolvi tudo. Mas ela não quer ter a responsabilidade em cima das coisas, né? Da cota, daquilo ali que vai dar certo, que vai dar errado. Mas eu já vi empresas que a casa vai pronta com pia dentro. Né? Eu acho que isso daí vai entrar nos nichos. Igual a gente comentou dos acabamentos. Porque que nem ele comentou do quartzo, o quartzo é uma massa que o cara cria e aí você já pode formar ele. Né? Então você cria as formas que você quer, os moldes Exato. que você quer. E hoje, voltando a falar de máquina, hoje você no escritório, a pessoa no pátio coloca a chapa na serra, deita, aqui você clica, a máquina faz todo o trabalho. Uhum. Então, se você estiver falando aí, vai em linha de produção ou em coisas minuciosas, seguir projeto, esquece que vai igual, cara. Foi o tempo que era a manivelinha. Existem muitas por aí ainda, porque né, tem que acompanhar o mercado, nem todo mundo consegue fazer esse tipo de investimento. Mas hoje tem máquina que você clicou, faz tudo, amigo. E viu, Esquece. o corte de vocês, já existe corte de água ou não? Já existe? Já. Mas Jato d'água. eu acho que o normal ainda é o cabo, né? O cabo diamantado. O fio diamantado? Não, fio diamantado, a maioria, hoje o fio diamantado ele tá lá na extração. Tá. É que é difícil da gente explicar. Mas pensa numa rocha aqui, faz um buraco aqui, faz outro aqui. Lá dentro tem um fio correndo e esse bloco vai sair. Uhum. Aqui é jato d'água mesmo. Ah, é? Com um Com grão areia, lá, quartzo. Uhum. entendeu? É um grão mais específico, acho que é granalha e tal, é um grãozinho mais Granalha de específico. vidro. Isso. Então, e é minucioso, o negócio é perfeito na medida exata. Cara. Já é milimetrado quase o negócio. Porque hoje as máquinas de marmoraria, igual eu falei, evoluiu muito, é tudo CNC, cara. Uhum. Hoje você pega aí, máquina faz escultura na pedra. Legal, meu. Igual a gente comentou aqui, a gente tem máquina de baixo italiano. A minha ainda é manual. Manual é semi, né? Ela tem algumas partes que são automáticas e tem a parte que é a manual. Mas é uma máquina que a gente usina a pedra. Você tem uma pedra de 20 milímetros. Dentro dela você quer fazer um rebaixo para que a água não transborde para fora, que é a área molhada da pia. Você faz o rebaixo, pule, depois você abre a boca da cuba e a cuba vai ali dentro. E a pedra fica... É uma pedra só, né? Porque antigamente o pessoal fazia umas... Eles recortavam, recortavam, né? E colavam. Então, essa é a diferença do natural para o industrializado. O industrializado você não consegue. Uma lâmina, a gente tá até com um orçamento lá. Ah, eu queria o rebaixo italiano. Eu falei, mas qual que é o material? Ah, lâmina. Não dá. Aí é onde já vem, primeiro, a expertise do cara e a honestidade. Não dá. Uhum. Aí acabamento americano. Qual que é a diferença? Acabamento americano, você vai abrir uma boca enorme, do tamanho que você quer, a área molhada. A pessoa vai pagar outra pedra e vai colar embaixo. embaixo. Um pouco maior para colar de baixo. Ah, mas não dá para usar, mas não dá. Uhum. Aí existe a parte desse mesmo trabalho feito no jato d'água no material natural. Como é que é feito? Você tem a pedra aqui 20 milímetros. Ao invés de você cortar reto, você corta ela chanfrada. Essa mesma pedra já desce. Uhum. Quando a pessoa não usa rebaixo italiano, ela fazia dessa forma para quê? Em materiais que tem veio,
pra você não perder o veio, Legal. paginar, Legal. entendeu? Então é muita coisa. Então hoje, dentro da marmoraria, que antigamente era uma coisa muito bruta, era uma coisa muito, vamos dizer, muito pedreira, você viu o cara parecia um pedreiro. Hoje não, a marmoraria Tá mais hoje refinado, tá né? tecnológica, tá muito louco. Você tem marmoraria aqui em São Paulo aqui que dá até gosto, cara. Legal. Meu, ô Lobato, um negócio que a gente vem falando bastante, principalmente nessa parte de acabamentos, e que a gente comentou que existe muita empresa pequena ainda, né? Às vezes não é aventureiro, mas que corre o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho e quebrar e deixar de atender outros clientes. Meu, os cuidados hoje para contratar uma empresa de marmoraria aí, que não vai te deixar na mão, como vai cuidar, o que ela vai entregar, sabe? Para o pessoal não ser pego desprevenido aí, meu. É. Cara, parece impressionante, mas você só vê que existe uma marmoraria quando você precisa dela. Uhum. Você passa na frente de 200 marmorarias. Você nunca olha para uma marmoraria, a não ser que ela tiver uma chapa bem bonita lá na frente, você fala, nossa, olha que coisa bonita. Você nem sabe às vezes que é um mármore, um granito, ou qual material que é. Mas você só vai atrás da marmoraria quando você precisa. E aí quando você precisa, já é naquele ponto de que Faca no pescoço já de tempo. vou mudar semana que vem. Nem esses dias, um amigo meu ainda. Amigo meu, hein, Fabão? Amigo meu. Ele ia fechar a pia comigo. E quem que já estava atrasado na obra? A pedra. Nem fechou a pedra e já estava atrasado. Meu Deus, eu queria saber que amigo que é esse. É impressionante, cara. Meu, não mudei por causa da sua pia. Eu falei, mas você nem contratou meu serviço ainda? O cara ficou 3 semanas sem poder cozinhar, comendo de iFood. E aí, o que acontece, cara? Aí você só precisa nessa hora. Você não estudou, você não foi atrás, você não viu como é que funciona essa área. Aí você vai atrás da marmoraria ali, para ali, vamos comprar a pia. Aí, nossa, é muito caro. Só vai se deparar que é um produto que tem valor na hora que ele precisa. Diferente de um carro. Você vai comprar um carro, você já conhece carro a vida inteira. Não, a BM é cara, a Mercedes é mais cara ainda, mas essa é mais barata, essa cabe no meu bolso. Quando você vai comprar, você já sabe que o quanto você tem no seu bolso, o carro que vai... A pedra é só na hora, amigo. Ah, eu queria aquele... Anjo Gabriel. É São Gabriel, né? Aí as pessoas dizem, é Anjo Gabriel. Ah, não sei o que, preto Batuba. É verde Batuba. Então elas é muito leiga nessa parte ainda. Uhum. O brasileiro falta, não é que falta, né? É que quando a pessoa ela vai fazer uma obra, ela não tem aquela planilha do que realmente ela vai precisar na obra inteira. Quais os passo a passo? Qual o momento que aquilo tem que entrar? Né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Depois ele azulejou a cozinha. Aí o pedreiro fala, amanhã dá para você colocar a pia. Pia? Não, achei que eu ia comprar um depósito. Não, aqui tem que ser uma pia de granito. Você vai comprar um cooktop, você tem que ter forno embaixo, você vai fazer um... Nossa senhora. Aí ele vai atrás, aí ele pega, primeira marmoraria que ele vê na frente, vai na segunda, que achou muito cara a primeira, e vai no terceiro para ter um padrão de valor. Aí ele vai na onde? Não é barato. Na mais barata. Por quê? Porque é só uma pia. Não serve para nada a pia, é só uma pia. Por que eu vou pagar tão caro numa pia? E aí é onde vem os problemas. Não conhece profissional, não foi indicado, não sabe se realmente o preto que ela vai estar comprando é um comercial ou é um extra. Então esse é o problema das pessoas. Elas vão em cima da coisa quando ela já precisa. Ela não se programa para comprar. E se ela se programar, ô fulano, você tem alguém para indicar? Não. Tem. Aí entra lá, vê o histórico. Ô, Miguel, tudo bom? Me indicaram. Você pode me levar em 2 obras ou me dar referência de alguma coisa? Posso conhecer sua empresa? Aí a pessoa vai, vê material. Eu faço questão de levar as pessoas onde eu compro o material que é na distribuidora e levar na minha empresa. Que hoje, graças a Deus, sempre gostei de levar, mas hoje eu gosto de levar mais, porque a gente tem maquinário, é bonito de ver, é bacana. As pessoas se impressionam, porque não é uma coisa que elas vê todo dia. Mas o problema é esse, ao meu ver. Falta de programação. O problema não é no cara, porque todas as áreas existem as pessoas... Eu já vi empresa estabilizada boa, dá pelé nos outros. Não é mérito do cara que tá lá embaixo ou do cara que tá lá em cima, é que às vezes acontece. Mas a chance de acontecer com um cara que só tem uma serrinha ali, que se ele fechar as portas, some e ninguém acha mais, é muito maior. Sim. Porque você ir numa empresa que já tá há 10 anos no mercado, que, pode ter um reclame aqui, mas é muito pouco. E aí você pega e liga para 3, 4, 5 arquitetos, parceiro dele que já trabalha há muito tempo, e fala, não, pode fechar, e é ponta firme. Eu passo 5, 10, 15, 20 obras por mês para ele, por ano. Então, eu acho que é dessa forma. A pessoa ela tem que ir com mais calma, se preparar mais.
porque é um produto caro dentro da obra, entendeu? Então, é isso. Mas hoje eu acho que as pessoas estão muito mais, se educaram muito mais para essa parte, né? Hoje eles se preparam, hoje eles, até a parte de arquitetura, a pessoa que faz escopo da obra ali, que prepara tudo, eles já, antes da obra começar, eles já têm todo ali. Chegando ao conceito, né? Não tem engenheiro, não tem nada. A gente volta Vai para chegar- aqueles velhos comentários. E não nossos, existe né? milagre, né? Não tem. Mais uma vez não tem um milagre, né? Se a pedra passou em 2 marmorarias, custou, sei lá, 10 mil reais, e ela achou por 5, pode desconfiar. Não, tá querendo ser enganada, pô. Não tem segredo, cara. Não tem jeito, meu. A gente volta e isso a gente, com todo mundo que a gente vem conversando, fala disso, né? Meu, é Toca um nesse projeto, assunto. planejar, né? Tudo o que você contrata um profissional capacitado, um arquiteto, um design de interiores, um engenheiro, e isso acho que para qualquer mercado, Pra qualquer eu acho mercado, que faz cara. parte isso. Ainda mais hoje, que é tudo sobre medida. Uhum. Se você for no depósito, você vai achar um monte de pia, você pode comprar e levar embora. Só que aí você tá com uma parede de 4 metros, uma pia de 1,20 m no meio, com um fogão a 1,5 m da pia e uma geladeira lá no canto. O que você vai fazer? Hoje é tudo sobre medida, mano. Não tem jeito. Começou, já vai nas principais partes, que são móveis, pedra e as esquadrias e janelas. Quem leva o dinheiro? Entendeu? O porcelanato, se você chegar na loja, o cara tiver no estoque, você leva na hora. A pedra não, tem a parte ali artesanal de ser feita, né, do processo. Existe um processo. E outra, a marmoraria ou a marcenaria não tá lá, sentado, esperando o cliente chegar para falar, fechei, faz. Já tem frente de É produção. um processo, né? Quanto tempo mais ou menos você leva para entregar hoje uma pia? Ó, hoje a média de um pedido hoje, ele gira em torno de 25 dias úteis dentro da empresa. Se tratando de uma pia, né? Vamos supor, o cara foi lá hoje, fechou uma bancada de 3 metros, ok. Aí vem o processo, fechou, ok. Qual o dia que nós vamos poder fazer a medição? Já está liberado? O ambiente já está propício para medição e execução? Não. Ainda vamos fazer a hidráulica, não sei o que. Então, quando você fazer a hidráulica e revestir, você chama. Aí que está valendo o prazo. Porque do prazo do fechamento não significa que ali é o prazo. Porque às vezes você não pode fazer nada com aquilo ainda. Nem existe ambiente. O ambiente está pronto, você vai fazer a medição, feito o projeto, muitas das vezes a gente manda o projeto para o cliente aprovar, né? E depois disso é feita a produção. A produção não é demorada. Você pega uma bancada, você faz ela em 2 dias. Uhum. O problema é o processo que já existe, né? A fila de demanda e essa parte do ambiente está já no ponto de receber a Porque pedra. a gente teve o Tedesco até dos móveis, ele falou que era em torno de 60 dias, né? Uma entrega Móveis do é pior, na verdade, né, porque cara? ele depende do fornecedor dele. Ele já tem estoque. É, na o verdade. Ele Tedesco- precisa ter O Tedesco, estoque. ele não é, ele é uma loja, né, de É uma venda fábrica. que depende da fábrica, mas é uma fábrica parceira porque o cara tem um volume muito alto. Mas não dá, podia. Tanto é que se der um problema numa porta, eles vão fazer a requisição, vão mandar e os caras vão falar quando que essa porta vem. E aí o cliente tem que esperar, não tem Uhum. jeito. A gente não. Ontem a gente foi fazer uma obra aqui na Alphaville, o menino baixou o frontão demais, tem que baixar o frontão meio. Aí baixou, foi muito, perdemos o frontão. Hoje está confeccionando que já vai ser colocado acho que amanhã de novo, Uhum. entendeu? A gente é uma fábrica e é material que tem no pátio, então dá para fazer rápido. Mas o que eu vejo é isso aí, é a falta das pessoas se programar para comprar pedra, cara. Legal, meu. Boa! Boa. Bom demais. Acho que é isso, meu. Mas eu queria trabalhar Então, com improvisação. Meu, mas depois eu vou Ninguém querer. sobe lá em cima e sai falando, mas isso aqui, cara? É, Vai ficar assim isso aqui? Mas depois eu vou querer saber um pouco mais da história desses amigos seus que não são muito programados. Ah, cara, não, Cara, né, o cara detalhe, ficou- o cara ficou- engenheiro, o cara ficou Engenheiro. dois semanas passando fome porque a pia não chegava, não dava pra colocar. a mulher dele depois me deu um abraço, falou, meu, obrigado que você veio aqui, porque o Robertinho ia colocar a cuba do lado da geladeira de frente pra parede. Com a janelona, um balcãozão de 2 metros de frente pra janela, ele ia meter a cuba do lado da geladeira de frente pra parede. Você não vai fazer isso. Aí eu falei, bem, se você fizer isso, eu não faço a pia. Falei. Foi lá, fez toda a alteração e deu certo no final. Fiquei 2 semanas comendo iFood, mas tá tudo bem. Tenho certeza que eu ainda vou lá jantar nessa casa, eu não tô afim de ver isso lá. Ô, eu tô esperando ainda, viu? Tá esperando churrasco também?
Tá embaçado, A né? promessa tá longa aí, viu? Não, aí tá esperando você ver o de americano. É obra do governo, cara, não acaba. Tá igual do Cara, governo. é louco, meu. Boa, Tô meu. esperando chegar os móveis. Lobato, obrigado, meu. Obrigado aí Isso. pela presença, obrigado por acreditar também no projeto nosso, né? Por acompanhar, porque o Lobato é um ouvinte, um espectador nosso aqui, sou- né? E detalhe, hein, vou falar pra vocês aqui, ó. Sabe por que eu fui convidado? Eu vou falar. Por quê? Fala. Porque eu curti a foto dele no Instagram. Tá vendo? Porque ele não lembrava. Então lembre de curtir e compartilhar, que você pode ser convidado. Curte, compartilha, deixa escritinho lá no seu perfil, porque a gente entra e olha, meu. Exatamente. É sem vergonha. Passou o final de semana todo comigo, só lembrou de me convidar na hora da curtida. Isso é um interesseiro sem Boa. vergonha. Viu? Ô, Lobato, você quer passar as redes sociais aí, meu? Da Cara, empresa, a gente da sua? tá nas redes sociais, a gente tem Instagram, tem o site. E o site eu acho que tem muitas empresas que vivem de site ainda. A gente muito pouco. Tem que ter porque muitas das coisas pede, né, o site. Mas Sim. o nosso forte é Instagram mesmo, Uhum. né? Que é Tá certo, @Marmoraria Lobato. @Marmoraria Lobato. Lá tá o nosso Instagram. Se tiver alguma dúvida, são 3 quadradinhos com cor azul e preta. E pode seguir, dá uns like lá, dá umas curtidas nas nossas pedras lá, tem bastante postagem. Se falar que viu no Pode Constrói, tem 10% de desconto. Isso. Ah, porra, você já tá comprometendo aqui, ó. Pode ir lá, se falar que constrói, o Robertinho vai pagar esses 10% aí de diferença. Boa, gente, obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí por acompanhar. Curte, compartilha. Segue a gente, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. A gente tá tendo, a gente vem se surpreendendo, a gente não tem monetizado ainda, né, Robertinho? Não. O negócio tá Tudo- bem orgânico, mas tem muita gente assistindo, acompanhando e às vezes não tá seguindo, meu. Então, se puder Segue dar lá. essa força pra gente, Segue custa lá que nada, né? ajuda. Não custa. ajuda, nada. não custa nada. E a gente vai ter novidades. Vai. Estamos com alguns parceiros aí em conversa. Se tudo der certo, dentro desse mês a gente ainda Tá com os patrocínios aí, chega Dá- no primeiro, né? dá um retorno para dar uma Patrocinador, aí fortalecida. começa- Chegando. Entrou aham. patrocinador, entra bufum. É, Começa tá a chegando, tá Aí chegando. sai aquele churrasco lá. E, Sai. a gente tá com algumas ideias também, né, Robertinho? Às vezes de modificar um pouco ou ter segmentos dentro do Pod Constrói, né? Às Sim. vezes de um pod em campo, né? Alguma coisa assim. Legal, a gente tá pensando em fazer um Pode Constrói aí, talvez em campo aí. Então, se você quiser fazer a parceria com a gente, pedir uma visita, a gente começar a mudar aí um pouco alguns formatos, a gente está à disposição também. Beleza? Isso aí. Valeu, Valeu, gente. gente. Obrigado. Até mais, boa tarde.